Bom, vocês vão perceber que no meu tratar aqui de sermões, nós vamos seguir alguma sequência, né? Então, no primeiro sermão que eu preguei aqui, nós falamos sobre o tema principal do livro de Gênesis. E o tema principal do livro de Gênesis está dito pela boca de José no verso 20 do capítulo 50. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse é o tema principal. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para preservar muitas vidas. Deus se utilizando da boca de José e fazendo uma proclamação dele para com a humanidade. José é o tipo de Cristo. Na segunda parte que eu preguei, que foi num domingo à noite recente, eu falei que mais de 50% do livro de Gênesis, ele vai tratar de um assunto específico, que é o arrependimento. O arrependimento. Techuvá. A história de José é a história de ensinar algo precioso e necessário para cada um de nós, o arrependimento. E a palavra diz assim, essa é a história de José, ponto final, tendo Jacó. Aliás, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, e aí começa a história de José. E a história de Isaac é a história de Jacó. É interessante isso aí. A história de Jacó é a história de José, e a história de Isaac é a história de Jacó. Filhos. Nós representamos bem ou mal os pais, hein? A nossa história é a história dos nossos pais. Mas esse é assunto para outro momento. Para você ter verdadeiro arrependimento, você primeiro precisa entender uma verdade extremamente inconveniente e extremamente impopular. Para você ser despertado, e aí começa a jornada, né? Porque Deus vai, dentro do livro de Gênesis, fazer uma jornada com a raça humana até eles entenderem que precisam se arrepender. Com a declaração, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para a preservação da vida de muitos. Agora, qual é a verdade inconveniente, extremamente impopular para os nossos dias? Bom, a verdade inconveniente, extremamente impopular, que eu já vou te chocar agora, e estou te preparando para isso, é que por natureza somos filhos de Satanás e não somos filhos de Deus. Vou repetir a frase. Por natureza, somos filhos de Satanás e não filho de Deus. Portanto, há uma falácia apregoada aí fora, que todos são filhos de Deus. Não. Nem todos são filhos de Deus. E isso é uma verdade extremamente inconveniente, difícil de aceitar. Difícil até de ouvir. Gênesis capítulo 3. Depois de relatar a criação, e sim, talvez você esteja se questionando aí, pastor, no capítulo 1, do verso 27 e 28, no capítulo 2, verso 7, fala que nós somos a imagem de Deus, e você está falando aí que nós não somos mais a imagem de Deus? É exatamente isso aí, porque a Bíblia não parou no capítulo 1 e nem no capítulo 2 de Gênesis, infelizmente. Oxalá parasse.
mas não parou. E aqui diz então, mas a serpente mais sagaz, e a palavra-chave aqui é justamente essa no capítulo, sagaz, arum, esperta, malandra, clever, que monta esquema, que comercializa e que muda a verdade, injetando pequenas doses de mentira, não grandes doses, pequenas doses de mentira. Sagaz. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aqui Eva já caiu. Não precisou nem tocar no fruto, viu? Eva já caiu. Já caiu porque ela mudou o caráter de Deus. No hebraico é mais intenso, para que não morrais. No hebraico é mais intenso porque ela já começa a denotar agora, ela já não começa a visualizar um Deus de amor, mas um Deus de terror. Ela não visualiza mais um Deus criador, mas um Deus que está pronto a castigar, a matar se necessário. Ela foi destruída. Ela perdeu a natureza dela. E agora ela já começa a se assemelhar à natureza dele, de Satanás. E o diálogo então vai se desenvolvendo. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Satanás, ele é muito malandro e blasfemo, audacioso, arrogante. Ele está jogando na cara dela justamente aquilo que ela pegou de característica do pecado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Isso aqui é tudo soberba, viu? Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, e aqui é a palavra que vai costurando o capítulo. O que tem a ver nu é porque é um paralelo que rima entre arum, sagaz, e heron, nu. Arum e Herum estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, e pergunta para mim, e pergunta para você: ei, qual é a sua natureza agora? Onde você está? Onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava Heron, tive medo e me escondi. Agora, Adão é imagem e semelhança de Eva.
não mais de Deus. Eva, quando falou para que não morrais, a ênfase não é só para que não morrais, mas a ênfase lá é no medo. A mesma sensação que Adão estava agora. Mas ambos já se viam nus. Para você entender o que Deus está operando em mim e em você, através da jornada de Gênesis, levando ao verdadeiro arrependimento, é ponto primordial entendermos a natureza humana. E a natureza humana não é legal. Foi na década de 70, sabe? Que a antropologia começou a ser sistematizada no Brasil. Há uma discussão aí, histórica, se foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, ou se foi na Universidade de Brasília, ou se foi na Universidade de Campinas, na Unicamp. Há uma discussão entre eles aí. Na destruição da teologia, eu estudei e eu sei te dizer que foi na Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá começaram a destruir a teologia no Brasil. Mas também tem estudos dentro da Unicamp. Foi lá na década de 70 e tem um grande problema na antropologia moderna. Lógico que existiam estudiosos anteriores, do século XVIII, do século XVII até. Mas eu estou falando da sistematização dentro da universidade, no Brasil. A teologia, ela falha em um paradigma principal dela, da questão da ideia que todo ser humano é bom. Vem do positivismo isso aí, viu? Augusto Comte e outros aí, que tem como premissa que todo homem é bom. Isso é a maior mentira ensinada e pregada. Maior mentira ensinada e pregada. Se você quer saber qual é a natureza humana, basta dar um brinquedo para 2 crianças. Ou um doce para 2 crianças. E aí você vai entender a natureza humana. Nós não somos bons por natureza. Lógico, todo poder criativo vem de Deus, porque Ele é a única fonte de vida no universo. E eu não estou falando que é Satanás que nos cria, mas eu estou falando que é Satanás que sabe bem cuidar da gente, viu? E ele sabe do que a gente gosta. E ele sabe despertar em nós os mais profundos desejos, as mais profundas satisfações e as maiores alegrias também. A natureza foi transtornada pelo pecado. Quando Paulo fala de mistério da fé, quando Paulo fala do mistério do Evangelho, é justamente este ponto que ele está tocando. Se você não se convenceu ainda com a introdução de Gênesis, você pode mergulhar em Romanos, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, onde Paulo vai destruindo tudo e todos ali como um rolo compressor, falando que ninguém presta, nem gentios e nem judeus. Todos abandonaram Deus, todos viraram as costas para Deus. O chamado de Deus é um chamado à santidade, e um chamado à santidade é quase uma loucura, porque ele está tratando com pessoas que têm prazer na iniquidade, que é uma palavra extremamente forte na Bíblia. Iníquo, anomos, é aquele que não tem lei, é aquele que não quer a lei, e não é à toa que as pessoas pregam por aí que nós vivemos sobre a graça e a lei foi pregada na cruz. Que pregação satânica, perfeita. Mistura o evangelho com a própria natureza dele, que é contra a lei.
Satanás quer construir uma geração de anômos, de iníquos, e Deus faz um chamado à santidade, a uma separação que somente Ele pode fazer, que somente Ele pode recriar. Mas para isso eu preciso enxergar a minha necessidade. Para isso eu preciso enxergar a minha realidade. E a realidade é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Então entra a promessa no verso 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti, e aqui Deus está falando com a serpente, que estava sob possessão de Satanás, né? Logicamente que ele está falando com Satanás aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e aqui é o início da operação do resgate. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. E note aí, os seus descendentes, o que está escrito aí na sua Bíblia? Singular, masculino, definido. O que Deus está revelando aqui? Apesar agora Deus teve que estabelecer e colocar uma inimizade. Vocês percebem o problema do pecado? A gente não consegue ter nem noção disso aí, viu? É só no novo céu e na nova terra que a gente vai entender direitinho isso aí, viu? Por enquanto a gente só contempla de longe. Primeiro ato divino aqui, se ele não tivesse colocado inimizade entre a mulher e a serpente, sabe o que ia acontecer? Ia ter uma junção. A imagem e semelhança total. Vocês estão entendendo como é sério lá em Apocalipse, né? A gente consegue divagar isso aqui bastante, porque é tema da Bíblia isso aqui. Vocês estão entendendo quão sério é uma prostituta montada sobre o quê? O dragão. Vocês estão entendendo o que vai acontecer no final, né? No final, os seres humanos estarão, na sua grande maioria, todos sem inimizade. Estarão parceiros. O dragão sustentando a prostituta e a prostituta sobrevivendo sobre a estrutura do dragão. É isso a realidade. Mas essa inimizade foi colocada pela misericórdia divina, e aí você consegue entender o mistério do Evangelho, o mistério que só Deus pode operar e que Ele está operando, onde Ele implanta uma inimizade. Ou seja, apesar de nós sermos por natureza filhos de Satanás, tem um ingrediente, um dedinho de Deus aí para interromper, para bagunçar essa natureza aí, só que Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Ele deixa um ingrediente, um suspiro de esperança, uma possibilidade de escolha. Porque caso não tivesse essa inimizade plantada, o livre-arbítrio teria sido destruído. Seríamos autônomos, ou autômatos, melhor dizendo. Autômatos em fazer somente a vontade de Satanás. Mas há um incômodo, porque uma pessoa, quando ela mente, alguns ficam avexados, né, ou vermelhados, alguns desviam o olhar, não conseguem olhar no olho da pessoa quando estão mentindo, então estão fazendo obra de Satanás, mas algo incomoda. Uma pessoa, quando vai cometer um homicídio, isso eu ouvi da boca de uma pessoa convertida que cometeu mais de 40 homicídios. Aos 13 anos dele foi o primeiro homicídio que ele cometeu no Paraná.
E ele falou que quando ele cometeu o primeiro homicídio dele, latrocínio, roubo seguido de morte, ele falou que naquela primeira noite ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir. A cena voltava, a pessoa morta no chão, e ele tinha 13 anos, só que sabe o que aconteceu? Ele continuou nesse caminho. E aí ele continuou matando. E continuou matando. E chegou uma hora que para ele era comum matar. Aquele primeiro sentimento, aquela primeira noite sem dormir dele, é essa inimizade que Deus coloca, dessa natureza. Foi a misericórdia de Deus para conosco. Tema do estudo da lição de escola sabatina essa semana, né? Mas a vitória seria estabelecida no descendente. E aqui é a promessa do Messias. Era ele que viria. No nosso caso, foi ele que veio. Por isso que João diz que ele é o Filho unigênito de Deus. Um termo muito debatido na teologia, monogenês. É uma espécie única, não existe outra. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que misteriosamente herdou alguns aspectos do pecado, como frio, sede, fome, tristeza, mas ao mesmo tempo não tinha mal nenhum nele. Pegou algumas características do pecado, mas não era pecador. Pegou algumas características do pecado, mas de hipótese alguma era da natureza Arum. Ele é o único da espécie. Quando ele se encarna, quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele mostrou e revelou o maior ato de amor do universo, onde o Deus santo, puro, perfeito, adentra na história de pecado, onde aquele que é luz adentra nas trevas, e João fala muito disso. As trevas não prevaleceram sobre elas. É através desse resgate de Jesus Cristo, é através da pessoa de Jesus Cristo, é através da encarnação de Jesus Cristo, é através da vida dele, é através da morte na cruz do Calvário, e aí sim, onde todo o pecado da humanidade foi depositado sobre ele. E Paulo diz isso de maneira inspirada e maravilhosa em Coríntios, quando diz que ele tomou o pecado sobre si e morreu na cruz do Calvário. A lógica que Deus estabeleceu foi que ele pegou a nossa natureza e colocou sobre ele, não nele. Ele pegou o que estava em nós e colocou sobre ele, e pegou o que estava nele e colocou sobre nós, não em nós, porque ainda nós não fomos o quê? Glorificados. Ainda vivemos na corrupção, ainda esse corpo é mortal, ainda sofremos as mazelas desse mundo do pecado, e somos aqueles que muitas vezes produzimos as consequências do pecado: dor, sofrimento e tristeza. A antropologia, que me desculpe, porque apesar de ser muito valiosa para o estudo e entendimento do ser humano em si, eles não conseguem alcançar a teologia. Uma antropologia verdadeira só dá certo com a teologia. Só que a antropologia destruiu a teologia nesse país aqui.
Nós não temos especialização no campo de teologia bíblica. Talvez você se pergunte aí, pastor, vê direito aí que tem. Tem especialização em teologia bíblica, viu, no Brasil. Mas para você ser especialista em teologia bíblica... Quando eu falo especialização, especialista em teologia, especialização em teologia é o seguinte, para tirar dúvida aí de você, não é o tema. Estava eu como aluno ouvinte na faculdade metodista uns anos atrás, para especialização, quando um professor explicou isso aí, que eu estou tocando por cima. Como é que lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal, a teologia, que era a cabeça de filosofia, THD, né? Theology Doctor, no Brasil, tiraram essa nomenclatura. Então, implantaram uma ideia chamada Ciências da Religião. E aqui no Brasil essa é a realidade. A especialização em teologia, que o MEC autoriza, tem que ser sobre ciências da religião. E qual é a matéria-mãe dessa cadeira? Antropologia, evolucionismo. E agora, mais recentemente, ideologia de gênero. E teologia foi aonde, então, no Brasil? Teologia está lá num quartinho menor, escondido, dentro dessa área aí, dentro desse tronco. Então, no Brasil não tem liberdade acadêmica, viu? É só um desabafo aqui. Resta-nos, então, os mestrados e doutorados denominacionais, não reconhecidos pelo MEC. Assim, os presbiterianos sofrem também. A faculdade do Mackenzie, que existe há mais de 100 anos, não é reconhecido pelo MEC no seu mestrado e doutorado em teologia. Nós não temos liberdade acadêmica e não temos liberdade religiosa. Aqui até um protesto, viu? Público e gravado na internet aí, que é o que me incomoda. Tem que sair do país para fazer, viu? Em resumo. Aí depois faz lá fora e volta e covalida aqui. Esse é o Brasil. Então veja, por que isso aí tem a ver? Parece que não, né? Mas sabe qual que é o problema? O problema é que o que pauta as universidades, e eu me preocupo muito com os jovens, o que pauta toda a universidade em questão filosófica é o positivismo, ou seja, o homem é bom. E se você começa a ser martelado e ensinado que o homem é bom, quando é que eu vou precisar de um Salvador se eu não me encontro na consciência da necessidade de um Salvador? Quando é que eu vou me despertar a uma necessidade desse que vai nascer, o descendente que vai ferir? Como é que eu vou me despertar a necessidade desse Salvador, se na escola, na faculdade, eu sou ensinado que o homem, em sua natureza, é bom? Talvez você pense, mas tem um niilismo aí também, um negativismo, característica da nossa época. É verdade. É porque tudo que sai da verdade vira bagunça, né? Então uma hora é positivista, outra é nihilista, negativista, tal. Mas o que eu estou apresentando para você nesta manhã aqui, e para terminar aqui, a verdade é que você precisa de Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Porque nós não somos bons. E isso redunda em todas as áreas da sua vida. Você precisa de Jesus Cristo
para resolver o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, ou pais com filhos, filhos com pais. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo no seu matrimônio, porque é impossível dar certo. Você está entendendo o que eu estou falando? É impossível dar certo. Você precisa de Jesus Cristo para o relacionamento entre a irmandade da igreja. Nós precisamos de Jesus Cristo para o relacionamento de vizinhança, de comunidade fora da igreja. Só que isso não é fácil. Não é fácil não porque ele faz uma obra mal feita, pelo contrário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, a frase que ele falou foi soberana. A frase foi: está consumado, está feito, está completo. Tudo o que ele poderia e podia ter feito, ele fez. Tudo que precisávamos, ele fez. Tudo o que necessitávamos, ele entregou. E o que foi? Ele mesmo. Porque perdemos a natureza divina. O divino teve que morrer. Porque perdemos a natureza desse Deus. O Senhor Deus teve que morrer para que abrisse uma porta onde eu e você agora podemos entrar, e agradecidos a Deus, contemplar uma possibilidade de abandonarmos essa natureza satânica, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, porque antes éramos filhos da ira, como diz João capítulo 8, verso 44, Jesus diz: vós sois filhos do diabo, mas ele veio para que não ficássemos nessa condição, e ele abriu uma porta, como diz Apocalipse, que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E como diz o apóstolo Paulo, já na reconstrução depois da destruição, Romanos é fantástico, viu? Na reconstrução ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele pega, como diz o salmista, e aí você começa a entender algumas frases da Bíblia. Como diz o salmista, se não me falha a memória, 72, porque ele me tirou do tremedal de lama, ele me tirou da sujeira, ele me tirou dessa natureza, ele me tirou dessa situação e me colocou em pé, me transformou. E esse é o maior testemunho e o maior milagre que o universo contempla. O maior milagre não são pessoas ressurretas da morte. O maior milagre não são pessoas que não enxergavam e passam a enxergar, ou não falavam e passam a falar, ou não andavam e passam a andar. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é você estar aqui hoje de manhã. O maior milagre é você louvar a Deus. O maior milagre é você dizimar e ofertar. O maior milagre é nós, nessa natureza, adorarmos aquele único que é digno de honra, glória e adoração. Por isso nós temos que louvar. Você tem que louvar. Mas pastor, eu sou mau.
Pastor, você não conhece minha vida. Você não sabe meus pecados ocultos. Realmente eu não sei. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe. Deus sabe. E como dizia o saudoso pastor Amin Rodor, se você pensa que você é ruim, é que você ainda não enxergou da perspectiva de Deus. Nós somos ruins, assustadoramente ruins. Nossas obras são más, assustadoramente más. Uma pessoa, quando sai da igreja, geralmente ela fala: pastor, geralmente é isso, viu? Fizeram isso e isso comigo e eu me decepcionei. Aí é uma outra frase do pastor Amin Rodor: o tamanho da sua decepção, quando da maldade que fizeram contra você, é o tamanho da sua incompreensão do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. O tamanho da sua mágoa, quando alguém faz uma maldade contra você, é o tamanho da sua incompreensão do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Portanto, nenhuma novidade quando alguém me desaponta. Nenhuma novidade quando eu desaponto alguém. Porque essa é a nossa natureza. A novidade é quando eu espalho a mensagem das boas novas. É quando eu vivo a mensagem do Evangelho e apresento Jesus Cristo para as pessoas. Essa manhã você veio para entender que somos ruins, mas que Deus abriu uma porta de salvação em Cristo Jesus. Deus abriu uma oportunidade de nova vida em Cristo Jesus. Deus apresenta um mistério do Evangelho, um mistério da fé. Sendo pessoas tão ruins como somos, somos anunciadores do Evangelho, pregadores das boas novas, mensageiros da esperança. Aceite isso. Nós vamos ouvir mais uma música com a Patrícia e depois eu farei o apelo a você. Você diz não me amariam se vissem quem eu sou. Você diz me deixariam se lessem meu coração. Mas há um que te conhece bem mais que você e ainda te ama mais que qualquer um aqui. Cristo não verá
já errou, como negou ou rejeitou, e não importa quão longe você já caminhou, Cristo quer te dar sua graça, perdão e amor. Se por muitas vezes na vida longe do Pai andou, e por vezes não aceitava a sua voz ouvir, não importa quantas vezes você falhou, põe a tua vida nas mãos do Salvador. Cristo não verá quanto já errou, como negou ou rejeitou, e não importa quão longe você já caminhou, Cristo quer te dar sua graça, perdão e amor. Quanto irá demorar para entregar-se a Cristo, para se entregar, pois uma vida eterna Ele quer te dar. Creia e então acharás, pois Cristo não verá quanto já errou, como negou ou rejeitou, e não importa quão longe você já caminhou, Cristo quer te dar, oh, Cristo quer te dar, Cristo quer te dar sua graça, perdão e amor. Amém. Deus seja louvado. De maneira prática, então, e aqui eu não estou falando com todos, estou falando de repente com aquele que não se batizou nas águas ainda. E o que é o batismo nas águas? É um novo nascimento. E por que eu preciso de um novo nascimento? Porque eu tenho uma natureza que não é mais a natureza divina, mas Ele abriu uma porta para que essa natureza fosse novamente criada. E quando João Batista recebeu Jesus, lembra qual foi a reação? Senhor, vem se batizar comigo? Eu preciso ser batizado por ti. E aí Jesus fala: João, toda justiça precisa ser cumprida. Você entendeu a importância disso aqui? Você entendeu a importância disso aqui? Essa é a parte mais importante de uma igreja. Esse local é o mais importante de uma igreja. Porque sem isso aqui,
As pessoas estão perdidas na natureza das trevas. Pais, sempre incentivem os seus filhos. Nunca impeça. Avós, sempre incentivem seus netos. Nunca impeçam. E você que não tomou a decisão ainda, entenda que aqui é o início de tudo, porque a terra foi tirada no meio das águas. Você foi formado no ventre materno no meio das águas. E no meio da placenta você nasceu. Mas isso não é suficiente. Porque quando Nicodemos foi falar com Jesus, Nicodemos ouviu da boca dele: olha, Nicodemos, você é nascido da carne. E quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Mas aqueles que são nascidos da água e do Espírito, esses vêm e entram no reino de Deus. Parece uma cerimônia simples, né? Simples. Assim como simples foi a vida dele, Jesus Cristo. Assim como Isaías profetizou do Messias, sem aspecto de formosura, não chamando a atenção de ninguém, mas sob ele estava a eternidade. Ele era o príncipe da paz, Pai da eternidade, o Santo de Deus. As coisas de Deus são simples. E eu faço um apelo a você que não é batizado, tome a decisão de se batizar. Eu faço um apelo a você, compreenda o que Ele oferece a você. Não importa os seus pecados, Ele conhece. O que importa é que Ele te oferece um novo nascimento, uma nova criação, uma nova natureza, que só Ele pode fazer. Somente Ele pode fazer. Toma a decisão de se batizar e entregue sua vida a Jesus Cristo. Há alguém aqui não batizado que está aqui hoje de manhã? Toma a decisão de se batizar um dia. Vocês querem se batizar? Entenda o que Ele oferece. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A decisão tem que ser hoje. Se vocês vieram até aqui, é porque o Espírito Santo trouxe vocês aqui. Se vocês estão ouvindo isso, é porque Ele quer que vocês ouçam isso. Mas Ele não vai tomar a decisão por vocês. Ele não vai tomar. Ele oferece. Tomem a decisão. Tem mais alguém que não é batizado que eu não vi? Toma a decisão de se batizar. Entenda o que Ele oferece. Novo nascimento, nova natureza, que só Ele pode operar. Nasça da água e do Espírito e veja o reino. Entre no reino, porque Ele está voltando. As pedras estão clamando. Ele está avisando todos. E Ele não quer que nenhum se perca. Há mais alguém aí que não é batizado? Mas vai batizar. Tome a decisão de se batizar. Se você quer tomar a decisão, levante nesse momento que eu quero fazer uma oração específica sobre vocês.
Você que quer se batizar, está tomando a decisão de se batizar, eu quero fazer uma oração específica para você. Aproveite para levantar nesse momento. Amém. 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 É demais se eu pedir para vocês virem aqui? Estou exagerando aqui. A Fátima tem que me perdoar da escola sabatina, viu? Não é sempre, tá? Venham aqui, vocês também à frente, venham aqui. Sabe por que eu estou pedindo para vocês virem aqui? Porque a igreja vai orar por vocês. Não somente essa oração, mas a igreja toda vai orar por vocês. Deus te abençoe, viu, Lorena? Lembre do seu nome. Luísa, Deus te abençoe. Geral, Deus te abençoe, geral. O Francisco, que está aqui à frente, ele tem uma classe bíblica, pessoas já estão estudando, mas o Francisco é responsável pela nossa classe bíblica. Conhecereis a verdade te liberta. Você está vendo aí, igreja? Esse é o motivo principal da existência dessa igreja. Esse é o motivo principal dos louvores. Esse é o motivo principal dessa banda maravilhosa. Esse é o motivo principal de tudo. Deus nos ama. E sabendo que nós somos tremendamente maus, Ele veio. Ele morreu na cruz do Calvário. E Ele nos dá uma chance de uma nova natureza em Cristo Jesus. E eu estou muito feliz de vê-los aqui. E eu sei que Deus muito mais do que eu. A igreja está feliz, não está? Então vamos nos levantar e vamos orar. Senhor eterno Deus, nós louvamos ao Teu santo nome. Nós louvamos porque de maneira misteriosa, que não compreendemos totalmente, Pai, esse amor que transcende todo entendimento foi manifestado em Cristo Jesus. E o Senhor, olhando para a nossa natureza pecaminosa, maléfica, de trevas, manifestou a Tua luz, trouxe a Tua glória e a Tua graça, e morreu por nós, nos dando uma nova chance, oferecendo uma nova natureza. E aqui, Pai, estão estes, todos que vieram aqui, manifestaram pelo livre-arbítrio o desejo de se batizarem nas águas, e eu peço ao Senhor que a cada dia fortaleça-os nessa decisão, que a cada dia proteja-os, livra-os do mal e repreenda toda e qualquer tentativa do inimigo em desanimá-los. Pai, usa-nos como igreja, para que mais e mais pessoas encontrem esse caminho, mais e mais pessoas tomem essa decisão, mais e mais pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua graça e paz, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Amém.